Boa noite, meus queridos. Todos bem? Na medida do possível? Acredito que sim. Vou iniciar aqui, essa é a aula de número 1 da disciplina de Técnicas Educacionais de Prevenção. Gente, está aqui meu nome, está aqui meu e-mail, meu telefone, tá? Fiquem à vontade, se sintam confortáveis, caso fique alguma dúvida aqui na aula, tá bom? O tema da nossa aula é a história da segurança do trabalho. Eu resumi bem, eu inicio falando da origem a nível mundial, né? História de segurança do trabalho no mundo, bem resumido, viu, gente? Porque temos um leque bem maior de criação de organizações. Inclusive, eu compartilhei um vídeo completo para vocês, juntamente com o arquivo desta aula. E aí depois eu falo da segurança do trabalho no Brasil, né? É o que a gente vai discutir aqui. Então, o primeiro estudo, a primeira evidência, né, de alguém que se preocupou com acidente, se preocupou com doença, se preocupou com a prevenção, é esse cara aqui. O nome dele é Aristóteles. Para quem gosta de livros, de ler aí, o Aristóteles, gente, é um filósofo grego, é um ícone muito importante aí no período da Grécia Antiga. Olha só, ele foi aluno de Platão, né, um dos pais da filosofia, da sociologia aí. Professor também de Alexandre o Grande. Para quem gosta de literatura vai entender muito bem de quem que eu estou falando. O Aristóteles, gente, esse filósofo, ele estudou as doenças ocupacionais. Em algumas literaturas vai estar doença dos trabalhadores, em outras literaturas, doenças relacionadas ao trabalho. E da onde que veio esse estudo? Vem em mina, né? Veio da mineração. E também a forma de prevenção, a forma de evitar tais doenças. Depois, passado um certo tempo, nós temos aqui um cara chamado de Hipócrates. Também no período aí antes de Cristo. Aí ele passa a estudar o envenenamento também por mineiros, não de Minas Gerais, gente, quem trabalha em mineradoras. Ele passou a estudar também a intoxicação desses trabalhadores por chumbo, e aí depois na Roma também o envenenamento com enxofre, zinco e vapores ácidos. Gente, o Hipócrates, ele é uma figura tão importante hoje no nosso meio, foi e é ainda uma figura tão importante que ele é considerado o pai da medicina. Pai da medicina e grande ícone da medicina do trabalho. Agora, este cara aqui, gente, cai em qualquer prova de concurso, processo seletivo, é muito importante para a formação de vocês. Se chama Bernardino Ramazzini. Se vocês fazerem uma pesquisa no Google aí, geralmente tem linha do tempo que a história da segurança vai iniciar com ele. O Bernardino Ramazzini, ele publicou aí no ano de 1700 uma obra. Essa obra ficou muito famosa e ela é conhecida como a doença dos trabalhadores. Estudou também ali eventos e doenças decorrentes do segmento de mineração. A mineração tem importância muito grande na história, gente. A gente vai ter essa disciplina no terceiro período. E essa obra publicada pelo Ramazzini, ela relaciona 50 profissões. Então são doenças que está relacionada com 50 profissões daquele tempo, daquela época, né? E aí o Ramazzini, ele é considerado o pai da medicina do trabalho. Não confundir, tá? Porque aqui nós temos o Hipócrates, ele é pai da medicina, e o Ramazzini, no caso aqui, pai da medicina do trabalho. Por volta aí do ano de 1802, junto à Revolução Industrial que aconteceu na Inglaterra, então não é a história da nossa, do Brasil, da Revolução Industrial do Brasil, tá? É aquele que a gente aprendeu na história mesmo. Então, por volta aí deste ano, na Inglaterra, muitos galpões eles foram convertidos em fábricas, né? Foram transformados em fábricas, e surgiu a primeira lei específica relacionada à segurança, conhecida aí Lei das Fábricas. Essa Lei das Fábricas, ela estipulou a primeira jornada de trabalho, né? A primeira carga horária.
ela veio com 12 horas. Proibia-se trabalho noturno também, e a visão dos médicos, dos profissionais daquele tempo também já estava mudando, já estava se transformando. E aí no ano de 1919, órgão a nível aqui internacional, isso foi no parlamento inglês, ou seja, foi na Câmara lá dos Deputados, né, da Inglaterra, foi criada a OIT, Organização Internacional do Trabalho. O Brasil, né, fez parte também da criação da OIT. Essa organização ela busca a paz universal, baseada aqui na justiça social, ou seja, para trabalhadores. Quando eu falo trabalhadores aqui, a gente está falando de empregadores e também empregados, tá? Empregadores também são trabalhadores. São dois conceitos diferentes que eu cito na aula da NR1 também na outra disciplina. Trabalhador é uma coisa, empregado é outra, tá? Com relação à segurança do trabalho no Brasil, em 1919, nós temos as leis. Reparem bem que a OIT foi criada em 1919, e aí em 1919 a gente já tem uma lei no Brasil, que é a Lei dos Acidentes de Trabalho. Essa lei, ela torna obrigatório a presença de um seguro para trabalhadores aí que desempenham ou têm profissões associadas a riscos. No ano de 1923, a gente tem criação da Caixa de Aposentadorias e Pensões. Então, a origem dos aposentados inicia aqui, no ano de 1923. No ano de 1930, a gente tem a criação do Ministério do Trabalho e Emprego, ou só o Ministério do Trabalho. Hoje ele foi extinto, quando o governo Jair Bolsonaro assumiu. A pasta do Ministério do Trabalho foi incorporada ao Ministério da Economia. Então hoje a gente não fala mais, exemplo, normas do Ministério do Trabalho, é normas do Ministério da Economia. Virou meio que um departamento, tá, dentro do Ministério da Economia. Então vamos continuar a aplicar a segurança do trabalho, continua sendo importante, só que a gente não tem um ministro do trabalho hoje. No ano de 1943, com a era aí Vargas, né? O Vargas ele é muito importante também para a nossa história. É criado a nossa CLT, Consolidação das Leis do Trabalho. O Getúlio Vargas é um ícone muito importante também da nossa história, né? Criou aí os primeiros direitos trabalhistas, né? Os direitos que a gente tem até o dia de hoje. No ano de 1966 é criada a Fundacentro, a Fundação Jorge do Prade Figueiredo, de Segurança e Medicina do Trabalho. Essa Fundacentro, a gente vai comentar sobre ela também na disciplina de Higiene do Trabalho / Higiene Ocupacional. A gente vai estudar também nessa disciplina, tá? Um órgão muito importante. No ano de 1977, então, é publicada a Lei 6.514, e essa lei altera o capítulo 5 da nossa CLT, criada até então, vamos lembrar, aqui, ó, 1943, tá? Então, quando é feita a alteração no capítulo 5, no título 2 da lei, aí aqui surge a obrigatoriedade da criação das normas regulamentadoras do trabalho. E no ano de 1978, a gente tem a Portaria 3.214, que publica, né, 28 normas regulamentadoras. Hoje, até o dia de hoje, são 37, subtraindo duas, porque na verdade a NR de número 2 e a NR de número 27 também foram revogadas, não estão vigentes. Então, nós somos profissionais, nós temos que aprender a falar dessa forma. Eu sou um profissional da Portaria 3.214 de 78, tá, gente? É a portaria que a gente chama de portaria base. No escopo, no início da leitura de qualquer NR, vocês vão encontrar essa portaria. Inclusive está na aula que eu publiquei também para vocês aí.
Estou explicando bem quais são os elementos que constituem uma norma. Em 1991, apesar de ter sido criado aqui, gente, as normas regulamentadoras, o conceito do que é o acidente de trabalho, ele surge através da Lei 8.213, uma lei também muito importante para a gente. Ela foi publicada aqui no ano de 1991. Essa lei ela implementou vários benefícios da Previdência Social. Exemplo, a obrigatoriedade de gerar uma CAT, um comunicado de acidente do trabalho. Todo trabalhador que sofre acidente, aí depende do tipo de acidente, vou citar um exemplo, um acidente que vai gerar um afastamento. A empresa ela tem um período vigente ali de 24 horas a partir do evento para fazer um comunicado de acidente do trabalho. Esse processo é feito no próprio INSS, né? Que nesse caso o Instituto Nacional de Seguro Social é da nossa Previdência. E aqui, gente, vários benefícios, tá? Quando você fica encostado, exemplo, você tem aquele período ali de 15 dias, né? Que é da empresa, após 15 dias você vai ser amparado pela Previdência Social. Isso está presente aqui na Lei 8.213. O acidente de trajeto também está presente na Lei 8.213. No primeiro período, ou primeiro módulo, a definição de acidente do trabalho também vem dessa lei, não vem de nenhuma norma. A definição de doença relacionada ao trabalho e doença profissional, né, também vem dessa lei. Então, muitas definições importantes. Bom, gente, isso é um resumo, é uma linha do tempo aqui. De novo, o intuito de estudar essa aula é ter fundamento, é ter cultura. Você tem que aprender a falar da sua profissão, tá? Gente, é isso. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, se sintam confortáveis, me chamem aqui. Abraço, tudo de bom para vocês, tá?